Pai do Senhor Jesus, amém, irmãos? Fica à vontade, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para um estudo bíblico. Bom, conforme pode ver aí no título, o tema desse estudo é os 4 tipos de corações. Primeiro coração, coração incrédulo. Segundo coração, coração de pedra. Terceiro coração, coração de espinhos, ou seja, o coração espinhoso. E o quarto coração é o coração frutífero. Bom, o desejo de Deus é que todos busquem ter o conhecimento da verdade, ou seja, que todos busquem ter o conhecimento de Deus acerca da verdade. Está em 1 Timóteo 2,4. Em Atos capítulo 17, o seu versículo 30, o Senhor vai dizer que não leve em conta o tempo da ignorância. A ignorância no dicionário vai dizer que é a falta do conhecer, ter o conhecimento, a falta do conhecimento. Mas, ou seja, em Atos 17, 30 vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que nos 4 cantos da terra todos se arrependam. Em João capítulo 5, eu gosto muito dessa passagem. Em João capítulo 5, versículo 39. A Bíblia vai dizer o seguinte. Eu vou ler aqui para os irmãos. Gosto muito desse verso. João 5,39 vai dizer assim, ó. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Aí Jesus vai dizer no versículo 40. Não quereis vir para terdes a vida? Ou seja, aqui ele está trazendo um contexto, ele está trazendo essa mensagem para os judeus que eram zelosos com a lei. Se dedicavam nas leis e terem conhecimento das leis. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, testifica de Cristo, ou seja, Cristo é a vida eterna. As Escrituras mostram que a vida é Cristo, a vida eterna é Jesus Cristo. Aleluia, isso é maravilhoso. Em João 14,6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá ir ao céu. Ninguém vai ao Deus Pai a não ser através de mim. Ou seja, estou trazendo aqui uma pequena introdução. Jesus é a vida eterna. As Escrituras testificam que a vida eterna é Cristo. Quem adquirir a vida eterna é Cristo Jesus. Em João 17, versículo 3, o Senhor vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Aleluia. Cristo é o meio de salvação para a nação, para o mundo, para mim, para você, para todos nós em geral. Cristo é o caminho, Cristo é a vida. Em João 7, aqui está trazendo um estudo expositivo, versículo por versículo, é as Escrituras que vai falar e as Escrituras que falam acerca de Cristo, e Cristo é a vida eterna. Em João 7, 37 vai dizer que no último dia o grande dia da festa, refere-se ao 8º dia das festas dos tabernáculos. Jesus se colocou de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Aleluia. Que convite importante para nós, réis seres mortais. Este é o convite para o homem mortal. Este é o convite para os mortais para vir ter a vida imortal. Aleluia.
Aí Jesus disse em João 7,38: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior, do teu ventre, do teu ser. Lembra aqui que na introdução eu citei João 5, 39 e 40, que Jesus vai dizer: vocês examinai as Escrituras, buscando ter a vida eterna, mas elas testificam de mim. As Escrituras testificam de Cristo. E se você crê, aleluia, crê em Cristo conforme diz as Escrituras, vai fluir fonte de águas vivas. Vai fluir vida de você. Só pode jorrar vida quem tem vida. Só pode curar quem é curado. Só pode libertar quem é liberto. Só pode levar a vida quem tem vida, a qual já saiu da morte e habita em Cristo. Em Colossenses capítulo 3, do seu versículo 1 ao versículo 5, o próprio Jesus Cristo vai dizer: busque as coisas que são do alto, esquecendo as coisas que são da terra, porque a sua vida está escondida, ou seja, guardada com Jesus Cristo. E Ele que é a nossa vida, quando vier, vocês se manifestarão juntamente a Ele, ou seja, guarde-se buscando aquilo que é somente do alto. Esqueça as coisas da terra. Quando Cristo vier buscar tua noiva, tua igreja, o arrebatamento, que vós venha a ser arrebatado. Aleluia. Que maravilha. Mas vamos lá. Em Oséias, gosto muito também dessa passagem, que Oséias fala muito. Oséias, capítulo 6. Profeta menor, Oséias. O tema da mensagem é os 4 tipos de corações. Mas antes de trazer o estudo referente aos 4 corações, quero trazer essa pequena introdução, que Jesus é a vida. Que Jesus é o caminho. Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha o que vai dizer as Escrituras. E as Escrituras que testificam de Cristo. Oséias 6, 3. Então conheçamos, ou seja, conhecer, intelecto, entendimento, percepção do conhecimento, buscando conhecer a quem? A Cristo. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alvorada e a sua saída, e Ele virá a nós como a chuva tárdia e têmpora que rega a terra. Aqui há uma advertência do profeta, conduzido pelo próprio Deus, a dizer para o povo: prossiga, caminhe, viva, buscando conhecer ao Senhor. Aleluia. No verso 6, ainda no mesmo capítulo de Oséias, capítulo 6, no verso 6, vai dizer: a misericórdia eu quero, eu não quero sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, o Senhor não quer holocausto, o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor quer que viemos obter o conhecimento acerca da verdade, o Senhor quer que viemos conhecê-lo, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o desejo de Deus é que todos obtenham o conhecimento acerca da verdade e sejam salvos, libertos. Somente o conhecimento liberta. Em João capítulo 8, 32, Cristo, o Senhor Jesus, o Salvador, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O doutor Enéas, um grande professor, um homem intelectual, um filósofo, um homem muito eloquente, doutor Enéas vai dizer que o conhecimento liberta o homem. Aleluia. O conhecimento liberta o homem. Mas nestes dias eu estive reflexivo, me refletindo muito. E o Senhor falou comigo
que acerca de estudar muito não te torna sábio. Ninguém é sábio por estudar demais. Ou ter um grande conhecimento não faz do homem ou a mulher sábio ou sábia. Mas o que faz o homem sábio e sábia? Aí o Senhor me levou lá em Provérbios. O conhecimento não faz o homem ser sábio. Sábio não faz o homem ser sábio. Somente o conhecimento não torna ninguém sábio, mas liberta. Ou seja, liberta da ignorância, da falta do conhecer. E Provérbios, Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é o entendimento. Conhecimento traz entendimento, tira você da ignorância, mas somente o temor te torna sábio. Aleluia! Quer ser sábio, quer ser sábia, teme a Deus. Tema a Deus. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os insensatos, os imprudentes desprezam a sabedoria e o ensino. Despreza. O insensato, ele vai desprezar essas duas coisas. Buscar ter entendimento, o conhecimento, o ensino, o estudo e o princípio, que é temer a Deus. Ou seja, o insensato não busca temer a Deus e não busca aprender. Eu vi uma frase assim de relance muito rápido. A frase eu ouvi o seguinte: muitos só pegam algumas passagens da Bíblia como quando te convém, quando lhe convém. Mas então eles não está agindo conforme a vontade de Deus e o querer de Deus. Ele está agindo conforme a sua própria mente. Porque ele só vai pegar certos escritos, certas passagens para o seu benefício. Mas não quer pegar todo o seu contexto. Ele está agindo pela sua própria mente. E aí já está sozinho. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 vai dizer: não confia no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. O coração do homem e da mulher é enganoso. Malditos são o homem que anda conforme o seu entendimento. Ele está mais cego do que um cego fisicamente. Ou seja, ele está cego espiritualmente. Isso é um perigo. Mas, dando continência, a primeira mensagem do Senhor Jesus, que está em Mateus 4,17, o Senhor Jesus falou assim: a primeira mensagem, quando Cristo começou seu ministério, e a qual ele saiu do deserto, vindo cheio do Espírito Santo, o ministério de Cristo começou com a primeira mensagem. E qual que é essa primeira mensagem, meu irmão Cláudio? A primeira pregação de Jesus, quando ele saiu do deserto. A primeira mensagem de Jesus, quando ele saiu do deserto, foi: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aí tem muitos pregando, te oferecendo riqueza, prosperidade, fama, chave de casa, chave de carro. Uma pregação coach que é para agradar o ego do homem. É para agradar a carne do homem. Mas não está te dizendo de fato a verdade. Só ama verdadeiramente aquele que busca falar a verdade. Aquele que passa a mão na sua cabeça é porque não ama. Aquele que busca agradar você enquanto você está errado é porque não te ama. A verdade dói na hora, mas ela constrói verdadeiros caráteres. A verdade dói que doer. Ela dói, mas ela constrói. Ou seja, Jesus começou seu ministério pregando: arrependei-vos.
que é chegado o reino dos céus. Se a nossa mente não mudar, a nossa vida não vai mudar. E é algo muito difícil lutando entre nós. Mas com a ajuda do Santo Espírito podemos alcançar esse nível. Se a mente não mudar, sua vida não mudará. E realmente isso é um fato, é algo muito difícil. Mas em Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer que a sua vida ela é conduzida pelos seus pensamentos. Segundo a psicologia, todo pensamento, ou seja, aquilo que você vive refletindo e pensando, gera-se sentimento, a qual este sentimento vai gerar atitudes e ações. Então temos que cuidar da nossa vida mental para termos o cuidado daquilo que pensamos, porque através dos pensamentos que vem a ação, é onde vem o agir. Mas vamos dar continuidade. É necessário que o homem nasça de novo. O Senhor Jesus Cristo, ele conversou com Nicodemos, um homem instruído na letra, no conhecimento, príncipe de Israel, um professor, um mestre, a qual ele ensinava. Ele ensinava, mas chegou o Rabone, que é mestre dos mestres, para ensinar aquele pequeno mestre. E Jesus falou que era necessário ele nascer de novo. Ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ele tinha que se tornar uma nova criatura, uma criatura celestial, tornando-se assim filho de Deus. Em João capítulo 1, seu versículo 9 ao 12, lá vai dizer: e Deus deu-lhe o poder, Deus deu a oportunidade para se tornarem filhos de Deus. Em Provérbios capítulo 28, seu versículo 13, diz que aquele que confessa o seu erro, o seu pecado, e deixa, ele alcança a misericórdia. Ele alcança o trono da graça. Porque o que o Senhor quer é que vós, nós sejamos frio ou quente, morno de qualquer jeito e está vomitando. Veja o exemplo de Apocalipse capítulo 3 ao 18. Capítulo 3, do versículo 16 ao 18. A qual ele vai dizer para a igreja de Laodiceia: ou vocês desviam de uma vez, seja frio, ou vocês sejam quente, crentes, cristãos, verdadeiramente, porque vocês estão de qualquer jeito, vocês estão morno, eu estou vomitando, está me dando ânsia. O morno ele faz de qualquer forma, de qualquer jeito, só quando lhe convém. Estes são os mornos. Não há uma posição diante do povo, diante da eclésia, diante de Deus. E Deus está vomitando o morno. Então, o princípio o princípio do temor a Deus, o princípio da santidade, um dos princípios da santidade, do temor a Deus, é ser transparente com Deus. É ser transparente. Vamos lá. Em 2 Crônicas, capítulo 7. Muitos conhecem essa passagem. Eu quero pegar como uma referência de arrependimento esse verso. 2 Crônicas 7:14. E Deus vai dizer o seguinte: 7:14. Isso, vamos lá. E Deus vai dizer o seguinte: se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, ou seja, os que me chamam pelo meu nome, humilhar-se, mostrar humildade. Se humilhar diante de Deus é humildade, é ser humilde diante de Deus. Se humilhar-se e orar, é buscar minha face. A oração de arrependimento, se humilhar e orar ao Senhor, buscar a face do Senhor em arrependimento, e se converter dos teus maus caminhos, e mostrar frutos dignos de arrependimento, então eu ouvirei do alto céus,
e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aqui há um grande exemplo, um ensinamento, uma ordem para o povo. Vocês chamam pelo meu nome, vocês estão me invocando. Só que mostre dignos, frutos de arrependimento. Me mostre arrependimento, me mostre mudança. Que eu ouvirei do alto céu, sararei a terra e perdoarei seus pecados. Em Lamentações capítulo 3, versículo 29. Caia com a boca no pó. Talvez assim haverá esperança. Mas vamos dar continência. Jesus, ele fala por parábolas. Vamos entrar no nosso estudo, no nosso contexto, os 4 tipos de coração. Primeiro coração, coração incrédulo. O segundo coração é o coração de pedra. O terceiro coração é o coração de espinhos. E o quarto coração é o coração frutífero. Mas vamos lá. Parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E o seu versículo 3. Jesus vai dizer: e lhes falou muitas coisas por parábolas. Jesus gosta de ilustrar, fazer uma comparação para pregar, para exemplificar uma verdade. Ele falou por muitas parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Lá em Isaías capítulo 6, vamos dar um pulo bibliográfico. Isaías, profeta Isaías. Isaías 6. Vamos ler um pouquinho aqui de Isaías 6. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu disse: ai de mim que estou desfeito, ou seja, vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui está Isaías, uma confissão santa, porque ele estava no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas devassas, no meio de pessoas sem vergonhas, no meio de pessoas sem caráter. E ele estava dizendo: eu vou morrer, ai de mim, eu vi o Rei da Glória. Eu sou um homem puro, de lábios impuros, que habito no meio de pessoas impuras. Aleluia, Senhor. Ele viu o Rei da Glória. Aí no versículo 6. E voou então para mim um dos serafins, tendo em suas mãos uma brasa viva, que tirava do altar com tenaz. E tocando com ela a minha boca, diz: eis que estou, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Ou seja, a sua culpa foi tirada, e purificado dos teus pecados. Ou seja, a culpa foi tirada, e os pecados foi perdoado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir a nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envie-me a mim. Ou seja, depois de você ser purificado, foi tirado, a tua culpa foi tirado, ou seja, lavado, para exemplificar, você foi lavado dos seus pecados. Você foi lavado dos teus pecados. Como que você foi lavado e não permite que o Senhor te conduza como você foi lavado e não faz o ID do Senhor? Como que você toma um medicamento e não leva medicamento para os outros enfermos, sendo que você foi curado da sua enfermidade? Em 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler aqui um verso.
o seu versículo 10. E o Deus de toda graça, e que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Aleluia. O Senhor está dando uma oportunidade. Muitos negam essa oportunidade. Mas em Hebreus 12, vamos dar uma lida em Hebreus. Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 17. Hebreus 12, 14 ao 17. E vai dizer: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Ou seja, toma cuidado com a raiz de amargura, para que você não caia da graça. Muitos se contaminam porque guarda mágoas no coração. Vamos continuar aqui. Aleluia, vamos lá. Os que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus disse. Bom, ainda aqui vamos voltar a Isaías 6. Capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. A qual Deus falou: quem enviarei? Deus gosta de fazer pergunta, porque Ele não chama ciborgue, robôs, escravos religiosos. Deus chama as pessoas conscientes, para que possa ser usado pelo Espírito. Ele falou: quem enviarei? Isaías foi lavado, remido, perdoado, a culpa dele foi tirada. Automaticamente ele já falou: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então aí o Senhor diz para Isaías: vai e diz a este povo que ele ouves. De fato eles ouvem, mas não entendeis. Eles vê, mas certamente não percebe. Eles engordam o seu coração. Engorda o coração deste povo. Eles endureceram os ouvidos e fecham os seus olhos, para que não veja com os olhos e nem ouça com os seus ouvidos, e com o seu coração eles não entendem e nem se convertam, para que sejam curados. Porque se eles quisessem ouvir, se eles quisessem ver, eles seriam curados. Mas o coração do homem é duro e não quer saberem das coisas de Deus ou se arrepender dos vossos pecados. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que Deus está dizendo aos moradores da terra. Mateus capítulo 13, ainda na parábola do semeador. A parábola do semeador fala acerca de 4 tipos de corações. Capítulo 13 de Mateus, e o seu versículo 9, vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está dizendo aos moradores da terra. Muitas pessoas estão sendo chamadas e poucas são os escolhidos. Está em Mateus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos estão ouvindo, muitos estão sendo convidados, muitos estão sendo chamados. Poucos são os que dão ouvido, a qual, assim como Isaías pronuncia: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Muitos estão sendo chamados, poucos são os escolhidos, porque nem todos querem ouvir a voz do Senhor e obedecer. Há duas categorias
de pessoas que colocam na prática e a que não coloca na prática. As duas categorias de pessoas, as que colocam na prática e as que não colocam na prática. Está em Lucas 6, 48 ao 49. Mas vamos falar do coração duro do homem. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Ezequiel, profeta Ezequiel. Capítulo 33. Ezequiel 33, o seu versículo 30. Vamos lá. Ezequiel 33, o seu verso 30. E quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes e às portas das casas. Fala com o outro e com o seu irmão, dizendo: vinde agora, peço-vos, ouvi a qual seja a palavra que procede do Senhor. Verso 31. E a ti eles vêm até ti, como o povo que costuma vir e assentar-se diante de ti, como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Eles te lisonjeiam, ou seja, eles te parabenizam, elogiam. Eles te lisonjeiam com a sua boca, e o coração deles segue a sua avareza. E eis que tu és como uma canção de amores para eles, ou seja, Ezequiel, você vem cantar, ou pregar, ou profetizar, eles gostam. Eles veem você como um poeta, um cantor. Mas eles só estão falando da boca para fora, porque eles não colocam na prática. O seu coração está longe de mim. Eis que tu és como uma canção de amores, um poeta para eles, que tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não colocam na prática. Mas quando isso vier, e eis que está para vir, então saberão que houve um profeta no meio deles. Ezequiel, eles te lisonjeiam, te parabenizam, traz elogio até você, fala que é bonito, são um cantor, um grande poeta, um grande profeta, mas eles falam da boca para fora, eles não colocam na prática. Mas quando o que há de acontecer, e vai acontecer, o que você profetizou e disse para este povo, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Eles saberão quando acontecer. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste no só e mandamentos de homem que foi instruído. Ou seja, esses homens, eles não temem a mim, eles seguem as instruções, eles seguem dogmas instituídos, designados por homens, e o seu coração se afasta de mim. Eles só me clamam da boca para fora porque seguem doutrinas, dogmas instituídas, colocadas por homens, e o seu coração se afasta de mim. Em Lucas 6,46 vai dizer: porque me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Os dois alicerces em Lucas 6, 48 a 49. E vai dizer: o homem prudente edificou sua casa na rocha. Muitos conhecem essa passagem. Veio o vento forte e não a derribou, porque ele estava alicerçado na rocha. O homem sensato é aquele que, conhecendo, não as pratica.
A sua casa está alicerçada na areia, e grande foi a sua destruição. Porque sabendo, conhecendo, não a praticou, e grande foi a sua destruição. A parábola do semeador. No capítulo 13 de Mateus, o seu versículo 12 vai dizer: porque qualquer que tem, se dará e terá em abundância. Ou seja, se alguém quiser mais justiça, o Senhor lhe dará mais justiça a ele, mas aquele que não tem nenhum interesse em receber, ou seja, a justiça de Deus, buscar o reino dos céus, até aquilo que ele tem será tirado. Ele não só perde o que ele teria podido ter, mas até mesmo o que já tem. Os que aceitam a cruz terão ainda mais. Os que rejeitam a cruz perderão tudo, incluindo o que eles tinham anteriormente. Ou seja, aí vai dizer, porque qualquer que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Ou seja, aquele que busca ter, buscar a justiça divina, buscar as coisas de Deus, ele terá em abundância. Mas aquele que não busca ter, não busca a justiça de Deus, não busca o reino celeste, não busca a Cristo Jesus, até o que ele tem será tirado, ele perderá até o que ele tem. Mas vamos lá. A árvore infrutífera e o servo inútil. Mateus 25, o versículo 2. Mateus 25 e o seu versículo 2. Vamos chegar ainda nos 4 tipos de corações para concluir. Mateus 25, seu versículo 2. E 5 deles eram prudentes, e 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. Ou seja, aí vai falar da parábola das 10 virgens, para que você possa ver. As 5 prudentes tinham azeite nas suas lamparinas, enquanto as loucas, as insensatas, estavam dormindo, ou seja, cochilando neste mundo, espiritualmente, não dando valor nos tesouros celestes e espirituais, nessa mensagem rica espiritualmente. As outras, as prudentes, estavam em vigilância, enchendo suas lamparinas de azeite. As loucas estavam dormindo. Só que houve o grito: o noivo vem aí. E elas estavam com as lamparinas vazias, louca. E falou para as prudentes: dá um pouquinho do seu azeite. Dá um pouquinho do seu azeite, porque nós não temos. Aí elas disse, Mateus 25, 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós, vai vocês antes aos que o vendem comprar. Ou seja, vai vocês comprar o seu azeite. E tendo elas ido comprar, veio o esposo, Jesus. Veio o noivo buscar sua noiva, o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou a porta. Ou seja, as prudentes estavam com azeite, o noivo veio buscar sua esposa. As 5 esposas, as 5 prudentes estavam preparadas e entrou para a glória eterna. E depois vieram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Pois é, por elas acharem que eram religiosas, pensaram que estavam salvas. Mas respondendo disse: em verdade vos digo, eu não te conheço. Assim está muitas igrejas deste mundo. Eu não te conheço. Tu és só um religioso que guarda dogmas, doutrinas de homens. Mas interiormente está sujo, é hipócrita, é mentiroso, é mau caráter.
Aí vai dizer o versículo final de Mateus 25. Vigiais, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Você deve estar vigilante e prudente, para que você não perca a sua salvação. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aqueles que perseverar até o fim. Em Mateus capítulo 3, o seu versículo 8 ao 11, o profeta João Batista vai dizer: raça de víboras, só serpentes venenosas, hipócritas. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Mostre frutos, exemplos, caráter, sinais. Mostre frutos dignos de arrependimento. Mostre frutos dignos de arrependimento. E não dizeis que vós é filhos de Abraão, que até das pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. Porque o Senhor virá, conforme fala João Batista, em capítulo 3, ele vai fazer a separação do trigo e a palha. A palha para nada serve, vai ser lançada no fogo. Vai ser lançada no fogo. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. João Batista estava dizendo isso para o povo: olha, eu batizo com água, arrependimento. É um ciclo, um ritual para a pessoa demonstrando que não quer este mundo, mas sim quer Cristo. Uma pessoa arrependida, ela vai descer as águas. Uma pessoa que já tem a Cristo, que foi convencida pelo Espírito de Deus, ela vai descer as águas. Mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo vai batizar com a vida, com poder, com unção e com fogo, que é a condenação eterna. Há os dois batismos, a salvação e a condenação. O Espírito Santo e o fogo eterno. Escolhei hoje quem vos querem servir. Aleluia. Os duros de coração. Em João capítulo 3, versículo 19 ao 21, a qual a Escritura vai dizer, vou pegar desde o 16, João 3,16, que Deus Pai amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, primogênito, para que todos aqueles que nele creiam, não pereçam, não seja destruído, mas que obtenham a vida eterna. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado por não quererem o Filho de Deus. E olha o que vai dizer em João capítulo 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verás a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles. Isso é muito sério. Mostre dignos frutos de arrependimento. Mostre que há o Espírito Santo em vós. Mostre que é descendente celestial para morar na grande vida eterna que está por vir. Aleluia, Senhor. Em João capítulo 8, o seu versículo 12. João capítulo 8, o seu versículo 12. E Jesus vai dizer, falo-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, ele é a luz do mundo, porque ele é a fonte da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a luz do mundo.
Em João capítulo 6, versículo 48 ao 51, vai dizer que Ele é o pão da vida. Quem comer deste pão terá vida. O vosso pai comeu maná, mas eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Aleluia. Ele é o pão da vida. Em João capítulo 9, versículo 31, muitos não compreendem, não entendem esse pequeno verso que fala assim que Deus não ouve a pecadores. Não é que Deus é surdo, Deus não dá atenção. Mas se este teme a Deus, este, além de Deus ouvir, ele dá atenção. Não adianta chegar até Deus com as mãos sujas, pecaminosas, sem se arrepender, sem querer mudança, transformação ética e de caráter. Deus não vai te responder. Não vai lhe responder. Deus não ouve a pecadores. Salmo 66, 16, 20. Deus não ouve a pecadores, mas se este teme a Deus, este Deus a ouve. Salmo 66. Opa. 66. Salmo 66, seu versículo 16 ao 20, vai dizer assim: Vinde e ouve, todos vocês, que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele chamei com a minha boca, e Ele foi exaltado na minha língua. Se em meu coração houvesse eu abrigado a maldade, o Senhor não me ouviria. O Senhor não me ouviria. Mas certamente Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem de mim desviou a sua misericórdia. Ou seja, Deus não ouve a pecadores, mas se este teme a Deus, Deus a este ouve. Olha o que o salmista vai dizer em Salmo 66, 18. Se em meu coração houvesse abrigado a maldade, o Senhor não me ouviria. Ou seja, se em meu coração, se eu viver na prática, se eu guardar em meu ser, em meu coração, a iniquidade, Deus não me ouviria, porque a iniquidade é viver na prática do pecado. Deus não ouve a pecadores. Mas se este se arrepende, se este teme a Deus, este Deus a ouve. Em Salmo 66, 18 está bem claro. Se em meu coração houvesse eu abrigado a maldade, o Senhor não me ouviria. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 19. Provérbios 15. Provérbios 15. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso e como sebe de espinheiros, mas o caminho do justo é todo plano. Ou seja, o caminho do justo é reto, é direito, mas o pecador, o preguiçoso, é o caminho de espinho, é o caminho doloroso. Vamos dar continuidade. Em Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34. Salmos 34.
Vamos lá. Salmos 34. Glória a Deus. Salmos 34. Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas vamos falar aqui dos corações, os 4 tipos de corações. Essa introdução foi meio grande, mas vamos lá. O coração incrédulo. Ou é ou não é. Decida. Mateus 5,37. Que a vossa palavra seja sim, ou seja não. Passadiça é procedência maligna, ou seja, do diabo, é de Satanás. Que a vossa palavra seja sim, ou seja não. E Malaquias 3,18 vai dizer: e vereis a diferença de quem serve e quem não serve, de quem é justo e de quem é injusto. O coração incrédulo, ele é duvidoso. O primeiro coração aqui é o coração incrédulo. É um coração duvidoso, é um coração que está em cima do muro, é um coração que não se decide. É um coração morno, ou você é ou você não é. Seja sim ou seja não. Passadiça é procedência maligna. Em Mateus 13, Mateus capítulo 13, a qual estamos falando do coração incrédulo. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Ou seja, Satanás, ele rouba o que está sendo semeado. E este é o que foi semeado junto ao caminho. Ou seja, as palavras junto ao caminho referem-se ao fato de que as pessoas não lhe dão crédito, ou seja, incredulidade. Não dá crédito à mensagem. O que foi semeado foi arrebatado. A qual semente foi semeado junto ao caminho. Vamos lá. O inimigo arrebata o que foi semeado porque é incrédulo e duvida e o ouvinte duvida, não dando crédito ao mensageiro. Em João 17, 17 vai dizer: santificai-vos na minha palavra, porque ela é a verdade. Santificai-vos na minha palavra, porque ela é a verdade. Em Hebreus 4, 11, vamos no livro de Hebreus. Hebreus 4, 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O povo era para ficar 40 dias no deserto. Eles ficaram 40 anos, só entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Porque o povo foi incrédulo, murmurador, reclamador, e não entrou no repouso, no descanso na terra prometida. Ou seja, a sua incredulidade, a sua dúvida não vai permitir você ter descanso, paz de espírito. Não vai permitir você herdar a vida eterna, porque está duvidoso, não está dando crédito na mensagem dos mensageiros, pregadores. O coração de pedra. Vamos falar do segundo coração. Mateus 13, do 20 ao 21. Porém, o que foi semeado, a palavra de Deus foi semeada em pedregais, refere-se ao segundo grupo, ou seja, ao segundo coração. O segundo grupo de pessoas, de corações de pedra. Esse é o que ouve a palavra e logo imediatamente recebe com alegria.
Começa bem, mas depois caem ao lado do caminho. Caem ao lado do caminho. Mas não tendo raiz em si mesmo, refere-se ao coração de pedra. Persevera pouco tempo, e a vinda a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esses são o coração de pedra. O coração de pedra, ele quando recebe a mensagem, ele se alegra. Mas quando vem a perseguição, quando ele começa a vir as lutas, quando ele é até mesmo perseguido pelos ímpios, até mesmo dentro da igreja ele é perseguido, por conta de ele não perseverar, não há raiz, ele não persevera. Ele cai em aflição, ele se ofende e não tem fruto, não dá fruto. Coração de pedra, Salmos 51, versículo 10. O coração de pedra é o segundo coração, é aquele que recebe a palavra, se alegra, fala até em mistério, mas ele não persevera, ele não dá fruto. Por quê? A ofensa foi maior para ele. Ele se entristeceu, ele se afastou. Coração de pedra, veio a perseguição, ele não ficou de pé. Salmo 51, 10. Falar um pouco do coração de pedra. Segundo coração. Cinquenta e um, 10. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Aqui, conforme o salmista, ele pede, suplica a Deus, cria um coração novo em mim, Senhor. Faz um coração novo em mim, Senhor. Em Zacarias 7,12. Zacarias capítulo 7, versículo 12. Zacarias 7,12. E fizeram os seus corações duros como diamante, para que ninguém ouvisse a lei, ou seja, as palavras do Senhor. As palavras do Senhor dos Exércitos. Enviara pelo seu Espírito Santo por intermédio dos profetas. Precedentes veio, portanto, a grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eles fizeram seus corações de pedra, duro como diamante, para que não ouve a palavra de Deus, para que não ouve a mensagem do Senhor. Endureceram os seus corações, porque veio a luta, a tribulação, a perseguição, não perseverou, preferiu desistir e endurecer. Corações de pedra. Ezequiel 18, 31. Falar um pouco desse coração de pedra. Ezequiel 18, 31. Ezequiel 18, 31. Lançai de vocês todas as iniquidades, desde com que prevaricastes, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo, porque o motivo morreis a casa de Israel. Vocês estão morrendo porque não busca ter uma mudança, não busca encher do espírito, não busca ter um coração transformado. Por isso que a casa de Israel anda morrendo, ou seja, por isso que o povo anda morrendo. Ezequiel 36, 36. Ezequiel 36, o 26 e o 27. Também eu te darei um novo coração,
Colocarei em você um espírito novo dentro de você. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Eu te darei um coração de carne. Tu quer? É decisão sua. Ter um coração de carne, tendo um espírito novo, do que um coração de pedra e viver na morte. Porém também o meu Espírito Santo dentro de vocês. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas leis e observais. Quando Deus fala, eu te darei um espírito. Em Ezequiel 36, 26, fala do espírito com E minúsculo, ou seja, você será transformado, você renascerá, uma nova vida. O Adão caído virá a vida. Quando fala de espírito com E minúsculo, em Ezequiel 26, do capítulo 36, está falando, te darei uma nova vida, te trarei da morte para a vida. E no versículo 27 fala, te darei o meu Espírito Santo, te darei um coração novo. Você quer? Por isso que o povo é destruído, porque não quer ter um coração transformado e não quer sair da morte para a vida. Mas vamos lá. Um coração orgulhoso que não está de ser confrontado, a pregação do evangelho que não confronta o nosso pecado, é um evangelho anátema, é um evangelho do diabo. O evangelho é confrontar o nosso pecado, conforme em Jesus Cristo. Lá em Mateus 4, que é a primeira mensagem dele quando ele sai do deserto, é arrependei-vos. O evangelho nos confronta a ser transformado. O evangelho não vai preencher e agradar o nosso ego. É para desagradar o ego do homem. Porque o ego do homem não presta. Quando eu falo homem, eu falo no plural, homem e mulher. Não presta o ego do homem. O evangelho nos confronta. Gálatas 1, do 7 ao 10, Paulo vai dizer, se eu mesmo ou um anjo descer do céu e te ensinar um evangelho diferente que Jesus ensinou, é maldito. É anátema. É maldito. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, o seu versículo 11. Vamos lá em Gálatas, capítulo 5 e seu versículo 11. Aí Paulo vai dizer, eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, por que eu sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam quietados. Ou seja, ele falou, se eu prego a circuncisão, ou seja, a lei dos homens, os mandamentos de Moisés, se eu prego a circuncisão, eu não sou perseguido. Mas se eu pregar Cristo, eu sou perseguido. Aleluia, eu sou perseguido. A maioria na igreja, quase todos, não é todo, é a maioria, e no mundo, ele se sente incomodado com a verdadeira pregação cristocêntrica. A cruz nos traz perseguição, mas se você prega sentido, você é colocado no pedestal. Então vai dizer, por acaso eu me tornei inimigo de vocês por pregar a verdade? Por falar a verdade? Vamos dar continência. O terceiro coração é o coração de espinho. Mateus 13, 22. O coração de espinho. Já falamos do coração incrédulo. Já falamos do coração de pedra. Agora vamos falar do coração de espinhos. E o que foi semeado a palavra de Deus entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele recebe a palavra. O solo é bom, é fértil, com muita profundidade, mas os cuidados deste mundo, os caminhos deste mundo, o engano das riquezas, sufocam a palavra de Deus e se torna infrutífera. Esse é aquele que se preocupa com o mundo, é aquele que quer o mundo, é aquele que busca as riquezas, o coração de espinho. Quem ama este mundo não nasceu de novo e é um adúltero. Tiago 4,4. Adúltero e adúltera, não sabeis que a amizade com este mundo te torna inimigo de Deus? Te
torna inimigo de Deus. É a mesma coisa o marido ou uma esposa está com o seu amante, é um adúltero, é um inimigo do matrimônio. O adúltero está traindo o seu matrimônio. Assim como Tiago vai escrever em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade comum deve se tornar inimigo de Deus. Ou seja, trocou o noivo, trocou a vida celeste, trocou a vida eterna por este mundo. Vamos lá. O amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. O qual o seu tesouro é este mundo. Mateus 19 ao 21. Aonde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. A sua boca só vai falar daquilo que o seu coração é cheio. Daquilo que você mais ama, assim os seus lábios irá pronunciar. Você não pode servir aos dois senhores. Ou você serve as riquezas, ou você serve a Deus. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Jesus Cristo. Ou você serve ao diabo, ou você serve a Jesus. Lucas 16, 19. Lucas 16, 9, perdão. Lucas 16, 9 ao 13. Vamos lá. Lucas 16, 9 ao 13. Eu vos digo, granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles, os tabernáculos eternos, o céu. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem no mínimo é injusto, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Não pode servir a dois senhores. Não pode servir a dois senhores. Mateus 13, 23. O coração frutífero. Mas antes de ir para o coração frutífero, deixa eu voltar lá em Lucas 13, 9. Fala das riquezas. Deixa eu passar aqui algo muito importante é necessário compartilhamento. Manda para aquele seu amigo que vive todo dia correndo atrás de riqueza. Lucas 16, do 9 ao 13. A Bíblia vai dizer: riquezas e injustiça, ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos caminhos por caminhos escorregadinhos por causa desse dinheiro engane a sua destruição, aqueles que buscam a riqueza. O coração frutífero. Aleluia. João capítulo 15, o coração frutífero, meu querido. O quarto coração é o coração frutífero. João capítulo 15, o seu versículo 7, o seu versículo 8. E vai dizer o seguinte: e se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiseres, e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Em Gálatas 5:22, o coração frutífero, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem os frutos do Espírito. Ele é cheio do Espírito Santo.
O coração frutífero, ele dá sinais frutíferos. Aleluia. Em Gálatas 5, o seu versículo 22, mas os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. No verso 24, Gálatas 5, 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O 25, se vivermos em Espírito, andamos também no Espírito. Aleluia! O coração cheio de Deus, o coração frutífero é diferente. Mateus 25, Mateus 25, Mateus 25, 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer. 25, perdão. 25, Mateus 25, 35 em diante, até o 46. Mateus 25, o 35. Porque tive fome. Esse é um coração cheio do Espírito Santo. Porque eu estava nu e me vestiste. Me fomos ver-te. E no verso 40 de Mateus 25, respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeres um destes meus irmãos pequeninos, a mim o fizeste. Esse é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, do 4 ao 6, vai dizer: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Esse é um coração frutífero, cheio do Espírito Santo. Em Filipenses 1:21 vai dizer: porque o para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo vai continuar dizendo em Filipenses capítulo 1, o versículo 29, não é só crer em Cristo, é padecer por Ele. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu vivo na carne, ou seja, aqui na terra, essa vida que eu vivo para Cristo Jesus. O coração frutífero é diferente. Quais dos 4 corações vocês é? Compartilhe, deixe seu like, nos ajude, em nome de Jesus. Aqui é o pastor Cláudio Carvalho, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão Jackson, homem de Deus, servo amado do meu coração. Vou te chamar aí no zap.